Ao longo dos últimos 2 meses, nós temos refletido nos livros dos profetas menores. No domingo passado, nós tivemos aqui conosco o pastor José Carlos, falando sobre Malaquias. E a partir da semana que vem, nós começaremos a nossa série de Natal. A série irá acontecer em 3 domingos, chama-se Maratonando o Natal. A ideia é trazer 3 histórias do nascimento de Jesus, alusivas ao período de Natal, para que nós tenhamos uma reflexão sobre ela e aqueçamos nosso coração diante da realidade que o Natal que nós conhecemos é a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas antes dessa série iniciar, hoje o tema dessa noite é o Deus que nunca muda. E mais uma vez eu vou citar o profeta Malaquias, o mesmo profeta que o pastor José Carlos citou na semana passada, mas eu quero começar no capítulo 1, versículo 2, quando há um questionamento que já define toda a narrativa desse livro. O texto diz assim: Deus falando, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Eu sempre te amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Vamos orar mais uma vez. Pai, derrama de graça, misericórdia, perdão pelos nossos pecados, abre as nossas mentes, o nosso coração, não para a palavra do Cláudio, mas para a palavra do Senhor, lida, explicada e entregue aqui, com muito temor e muito tremor diante da Tua presença, ó Deus. E que essa palavra encontre em nossos corações um lugar adequado para que possamos vivê-la no nosso dia a dia, para que possamos testemunhar o Deus da nossa vida no nosso dia a dia. É o que nós oramos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. O profeta Malaquias, ele foi um profeta que viveu 100 anos depois que Israel voltou para a sua cidade natal. Então, 100 anos após a volta de Israel, apareceu Malaquias como voz do Senhor para se pronunciar a respeito de um outro erro de caminhada que o povo cometia. Esse erro aconteceu em função do seguinte: eles voltaram, eles reconstruíram suas casas, reconstruíram os templos, mas continuavam fazendo aquilo que os distanciava do que Deus esperava para eles. Ao ler esse livro, que tem apenas 4 capítulos, me surgiu a seguinte pergunta que eu compartilho conosco essa noite: o quanto temos ofertado de nossas vidas a Deus? Essa é a pergunta que eu vou procurar responder, transitando pelo livro do profeta Malaquias, que eu já peço que vocês avaliem no seu coração a respeito dela. O quanto temos ofertado das nossas vidas a Deus? Logo no capítulo 1, um pouco mais abaixo do texto que eu acabei de ler, no versículo de número 8, a primeira dica que Malaquias nos dá é a seguinte: Deus rejeita uma vida de sobras. Deus rejeita uma vida de sobras. Eles estavam ali reconstruindo todas as coisas, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram tudo, entraram na dinâmica da vida como eu e você entramos, preocupados com o seu trabalho, com a sua família e tudo mais. E quando eles começaram a entrar na rotina, nessa ciranda da vida, uma ciranda muito parecida que traz sobre nós talvez o mesmo cansaço que nós sintamos agora ao final do ano, ao olhar simplesmente para um ano que se passou, nos sentindo cansados, exaustos, e vivendo aquela sensação do hamster dentro da gaiolinha. Sabe aquele hamster que fica rodando? Às vezes a sensação é essa. E o grande risco é nos distanciarmos, literalmente, da expectativa que Deus tem a respeito da nossa vida. E no versículo 8, Deus, através do profeta, ele já pontua isso, e nós precisamos prestar muita atenção no que é dito agora. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora que trazem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Vê se o governador quer o que vocês oferecem para mim. Será que ele se agrada de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Quando nós abrimos aqui a nossa mensagem
naquele texto inicial do capítulo 1, o versículo 2, vocês já reparam que há uma diferença de percepções. Qual é a diferença de percepção? O povo vivia de um modo, achando que estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Essa era a percepção de baixo para cima. Vamos falar assim, a percepção de baixo para cima. A gente está cumprindo os nossos ritos, os nossos rituais, a nossa prática cristã normalmente, como se... e fazendo aquilo que é necessário para que Deus se agrade da gente. Entretanto, quando Deus olha para o povo, ele levanta outro questionamento. Ele fala assim, vocês não estão vivendo como alguém que foi... Obrigado, viu, Reinaldo? Deus abençoe. Vocês não estão vivendo como alguém que foi libertado de 70 anos de exílio. E isso precisa nos levar a essa reflexão, o quanto temos ofertado nas nossas vidas a Deus. Porque para a gente pode estar achando que está ofertando o que Deus quer. Mas para Ele, nesse exato momento, Ele pode estar olhando para a minha vida e para a sua e falando assim, vocês têm certeza que vocês estão fazendo do jeito que eu quero? E o primeiro ponto que Malaquias levanta é justamente isso. Deus rejeita uma vida de sobras. A lei dizia que diante do altar do Senhor deveria se levar o melhor sacrifício. E como está escrito no texto, eles levavam sacrifícios doentes. E tem hora que nós chegamos diante de Deus com sacrifícios doentes também. E vamos dando para Deus, sendo levados pela rotina da vida, entregando a Ele aquilo que sobra. Um versículo antes, Deus fala o seguinte para aquele povo. E mesmo assim, ainda pergunta de que maneira te desonramos. Reparem que diferente que a diferença de percepções a respeito do mesmo fato faz com que eles acreditem que estão fazendo certo. E eles estão levando meios sacrifícios para Deus. E aí a pergunta cabe a cada um de nós aqui essa noite. O quanto da nossa vida nós realmente temos ofertado para Deus? Será que nós temos ofertado a sobra do nosso tempo? Será que nós temos ofertado a sobra dos resultados do nosso trabalho? Será que nós temos ofertado aquilo que sobra das nossas energias? Nós vivemos uma agenda frenética de segunda a sexta e chega no domingo o que sobra. Quando sobra um horário na agenda, ou se você no mínimo tem aquele horário na agenda marcado, das 6 às 8 da noite, eu preciso estar no galpão, eu posso estar entregando a sobra também. Eu ouso dizer que no domingo é o dia em que nós entregamos a semana toda. Então eu preciso ter uma semana coerente com o domingo, para que no domingo eu chegue diante de Deus e fale para Ele aqui em comunidade, eu estou entregando para o Senhor o resultado do meu melhor essa semana. Então a primeira dica que Malaquias nos ensina é o seguinte, oferte o melhor da sua vida a Deus. E não é domingo na igreja que a gente oferta o melhor da nossa vida, é de segunda a sábado, porque na igreja domingo a gente celebra tudo aquilo que a gente ofertou. Agora se eu passo a semana toda totalmente despreocupado com aquilo que Deus espera da minha vida, o que sobra para domingo? Inclusive, vocês sabem que eu sou um feroz crítico da maior parte do movimento evangélico que a gente tem vivido hoje em dia. E esse movimento evangélico meio coach, ele que exalta a deusa do bem-estar, ele diz assim para a gente, você precisa ir domingo na igreja só para ser abastecido. E aliás, você precisa de domingo na igreja para você ter energias suficientes para viver uma semana boa. Isso também. Mas o principal motivo de nos reunirmos em comunidade no domingo é oferecer a semana que a gente teve. E com o que eu tenho oferecido da minha vida para Deus? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. É a pergunta que Deus faz para aquele povo. Pois no olhar deles, diante do dia a dia, 100 anos após voltarem do exílio, eles estavam fazendo certo. E Deus está perguntando para eles, vocês ainda duvidam? Vocês ainda acham que eu não amo vocês? Olha como vocês estão vivendo a vida. E nós esperamos resultados espirituais para a nossa vida, entregando o mínimo para Deus. Para Deus a gente entrega o melhor da nossa vida. Porque Ele é o doador da vida, Ele é o doador do dinheiro que a gente acha que nos sustenta na nossa conta bancária, Ele é o doador de toda a vitalidade que eu preciso para chegar amanhã, na segunda-feira brava, e viver uma vida da melhor maneira possível. Porque diante dos nossos esforços, fatalmente vai chegar uma hora que a gente vai cansar. Mas Deus nos sustenta, Ele permanece fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. O que nos leva a uma segunda reflexão aqui essa noite. A segunda reflexão é que além de ofertar o meu melhor a Deus, oferte sua família a Deus. E aqui existe uma dupla aliança nessa parte do texto de Malaquias,
No capítulo 2, versículo 11, Malaquias vai dizer assim, Deus vai falar através de Malaquias para Judá. Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário do Senhor, que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Existe aqui por trás desse texto um contexto cultural que é mais ou menos o seguinte. É o mesmo contexto que foi orientada a Sansão lá atrás no livro de Juízes. Não case-se com mulheres estrangeiras, não case-se com mulheres de outros povos, não case com pessoas de credos diferentes do seu, porque se você casar com pessoas de credos diferentes do seu, isso aí vai trazer peso sobre a sua vida. Porque quando eu caso com alguém, eu trago os deuses daquela casa para dentro da minha casa. Era exatamente essa a regra. Então, para evitar que haja mistura de credos, de pensamentos e até de direcionamento para a vida, não case com mulheres de outros povos, porque você fatalmente, em algum momento da sua caminhada, achando que está fazendo certo, você vai acabar adulterando a aliança que Deus tem contigo. Isso traz problema. Então, quando eu entro numa caminhada com Deus, eu preciso colocar toda a minha família debaixo do mesmo Deus. Só que a gente vive hoje numa cultura da permissividade, que nós vamos desconsiderando essas coisas, achando que é besteira. E quantas vezes eu não vejo pais com a cabeça pirando, porque não comprometeram a vida dos seus filhos com a igreja, e aí eles começam a ouvir narrativas de outros deuses, na escola, na faculdade, na vida dos amiguinhos, da forma que os amiguinhos vivem com seus pais, da forma que os pais deles vivem. E a gente acha que, como pai, nós somos a quarta pessoa da Trindade. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não faz, a gente acha que faz, que a gente consegue controlar a vida dos nossos filhos. Essa semana a Cláudia estava em Bauru, e ela estava contando para mim os causos de Bauru com meus 3 sobrinhos, né? Vocês conhecem todos eles. E ela os chamou na quinta-feira, antes de voltar para Sorocaba, para poder tomar um café com eles no shopping. Só que meus sobrinhos já estão indo para o 13º ano de vida, trigêmeos com 13 anos. E eles estão indo para o 13º ano de vida, e a Cláudia levou eles para o shopping, e a tia esperava que os sobrinhos, com 13 anos, os mesmos sobrinhos que tiveram 1, 2, 3, 5, 10 anos, sentassem com ela na mesa do café e ficassem ali tomando um café e curtindo a tia. Daqui a pouco, um deles falou assim: tia, eu vou na Decathlon. Decathlon vocês conhecem, na Centauro. É uma loja de roupa esportiva. E foram. Não demorou muito, ela me contando essa história, ela falou assim: Cláudio, eu acabei meu café e os moleques não voltavam. Ah, eles chegaram, eu dei uma bronca neles. Como é que eu chamo vocês para tomar café comigo e vocês vão lá para Centauro? Essa é a nossa percepção. Que a gente acha que vai controlar a vida dos nossos filhos a ponto de que eles não vão tomar decisões por si somente. Mas chega uma hora que eles precisam tomar decisões por si somente. E a única coisa que vai nortear a vida deles quando eles estiverem distantes da gente é justamente manter a nossa casa debaixo da mesma narrativa, que é a narrativa do reino. Porque se eu caso com pessoas, se eu me relaciono com pessoas que, vou usar um termo meio, bom, vocês vão entender, que adoram outros deuses, eu corro o risco de botar ter vários altares na minha casa, e no momento que eu preciso cuidar daquelas coisas agudas que acontecem no relacionamento, que acontecem na criação dos nossos filhos, eu não tenho parâmetro, porque é uma casa com 2 parâmetros, com 2 réguas, com 2 cânons. Então, em Malaquias, Deus fala assim: olha, vocês estão escolhendo casar com mulheres, e aliás, até mais que isso, vocês se divorciam com uma facilidade tremenda. E está tudo bem para vocês, mas isso tem atrapalhado a forma que vocês ofertam a sua família a Deus. Ele vai até um pouquinho mais adiante, trazendo essa aliança, essa corrupção dessa aliança, literalmente, para o casamento. Olha só o que ele fala nos versículos 13 e 14. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe aquela hora que a gente vai à igreja e fica chorando as pitangas para Deus?
e fica falando, e fica reclamando, Deus, o Senhor parece que não está vendo o meu sofrimento, a minha dor. É isso que está acontecendo aqui. E Deus está falando assim, vocês querem viver dessa forma? E depois ficam chorando as pitangas aqui. Aí então Malaquias vai para outra parte do texto, e vocês ainda perguntam por quê? Por que a minha vida está assim? Uma coisa que é muito importante na vida cristã é autorresponsabilidade com aquilo que Deus nos dá. E nós vivemos hoje numa cultura em que nós não queremos viver essa autorresponsabilidade com o que Deus nos dá. Nós queremos que Deus nos dê o tempo todo, e Ele fique lá que nem o papagaio. É uma coisa meio velha, né? Mas tudo bem. Talvez o pastor Mauro lembre do que eu vou falar. O papagaio do realejo, o senhor lembra o que é? Às vezes a gente acha que Deus é o papagaio do realejo, né? Que tem que tirar uma cartinha e vai sair algo para nos beneficiar o tempo todo, e não é isso. O que Deus espera da gente é relacionamento contínuo, crescente, maturidade, que a gente chegue na maturidade. Para chegar nessa maturidade, eu preciso estar de acordo, eu preciso estar vivendo de acordo com os parâmetros do reino de Deus. Porque, se você não fizer isso, diz Malaquias, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar chorando as pitangas, achando que Deus tem que te abençoar, mas você não tem seu compromisso de autorresponsabilidade com Ele. É isso que acontece comigo. E aí Malaquias vai um pouquinho, Deus em Malaquias vai um pouquinho mais adiante. Repara depois do porquê o que acontece. É porque o Senhor é testemunha entre você e a sua mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Quando eu li esses dois textos, esses versos, eu me lembrei de Paulo, quando ele compara a igreja ao casamento. Vocês lembram, Efésios capítulo 5? Existe uma relação misteriosa, como diz o próprio Paulo ali. Eu preciso valorizar essas alianças na minha vida. A aliança com Deus e a aliança com a minha família. Porque se eu for infiel a Deus ou for infiel à minha família, eu vou ficar chorando as pitangas, achando que Deus tem a obrigação de me ouvir. Então, além de ofertar toda a sua vida, oferte a sua família a Deus. Traga seus filhos para a igreja. Tenha o trabalho de conduzi-los à igreja. Ontem a dona Donária estava aqui com a gente à noite, e aí logo ali na porta ela falou assim, pastor, eu fiz de tudo para manter os meus 6 filhos na igreja. Não foi isso que a senhora falou? Todos na igreja. E você acha que foi fácil para ela? Não é fácil. Eu vejo pais desesperados hoje, porque filhos estão lidando com questões a respeito da sua sexualidade, lidando com questões a respeito dialogando aí com essa cultura que existe, né? Não, Deus não existe, na verdade o homem evolui. Isso ferve nas faculdades, isso ferve nas escolas, e a gente não dá valor a essa voz. Chega lá na frente, a gente paga o preço. E aí eu ouço assim, nossa, meu filho não quer nem saber de Deus. Meu filho não quer nem saber de ir à igreja. Meu filho não quer nem saber. Mas como que vai saber? Como que filhos de uma casa dividida, com deuses diferentes, e aí vem a relação das duas coisas, né? Como que filhos numa casa de deuses diferentes, eles vão ter parâmetros para avaliar a vida? Não tem como. Não tem como. Você está dando pano para manga, munição para eles. Então eu preciso trazer, e gente, vocês me conhecem bem, a maioria que me conhece bem. Eu não estou dizendo para vocês bitolarem seus filhos, não é isso. Vocês têm que dar argumentos bíblicos para que eles tenham diálogos bíblicos da fé deles. É aquilo que o apóstolo Pedro fala lá na carta dele, esteja sempre pronto para dar a razão da sua fé. Aquilo que move a sua vida. Isso é dentro de casa. Isso começa dentro de casa. Ontem à noite, aqui também na reunião, trazendo o testemunho, foi uma reunião maravilhosa ontem à noite com a igreja, e surgiu esse questionamento, onde que estão algumas das crianças da nossa igreja? Para mim é muito claro, eu posso estar até errado, a percepção é minha, tá? Elas não estão porque os pais não estão. Criança não sai da igreja sozinha. Criança não deixa de ver a igreja sozinha. É porque os pais não estão. Quando os pais não estão, eles abrem essa porta para elas terem uma outra agenda. Quando elas abrem essa outra agenda, depois eles ficam correndo atrás para saber como conserta algo. E aí fica muito mais complicado, porque chega uma idade lá com 15, 16, 17, 18 anos, fica complicado corrigir isso. Dá trabalho. O que corrige isso, para mim, particularmente, é privado, é percepção, tá? Você pode até nem acreditar nisso. O que corrige isso para mim, depois de uma certa idade, é só graça e misericórdia. É graça e misericórdia.
mas eu tenho essa responsabilidade para que depois eu não tenha uma casa dividida nas alianças que Deus tem com ela. Então a terceira dica que Malaquias nos traz é: seja fiel às alianças da sua vida. Oferte com toda a sua vida e seja fiel com as alianças da sua vida. Oferte com toda a sua família e seja fiel às alianças da sua vida. Se você for fiel a isso, Deus vai trazer um outro olhar sobre a sua vida também. Em terceiro lugar, o que Malaquias vai falar? Ele vai entrar num tema muito sensível, que é o dinheiro. Aliás, é a única coisa que Jesus compara a um Deus na Bíblia, é o dinheiro. Ele fala: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O dinheiro, ele tem esse poder de domínio. E quando a gente ouve falar de dinheiro na nossa vida, a gente faz logo assim, segura o bolso. Fala assim: peraí. E não é sobre o bolso que esse texto está falando. Esse texto de Malaquias 3, que quem está mais tempo na igreja sempre ouviu naquele momento do dízimo, ele está falando sobre generosidade. Vocês querem uma ação de Deus na sua vida, mas vocês não são generosos. Olha o que diz o texto nos versículos de 3, de 8 a 10. Ele vai falar assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão roubando. E ainda perguntam: como é que te roubaram? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, e diz o Senhor dos Exércitos, e vejam que se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. No meio desse texto, se você é observador que nem eu, imagine só, imagino que sejam, vocês vão ver que eles estão sobre uma maldição, tá vendo? Vocês estão sofrendo uma maldição, é o meio do texto. Vocês estão sofrendo com dinheiro, vocês estão sofrendo por causa do dinheiro. O texto é esse. Mas entre o que está acima e abaixo, imagina um sanduíche, esse é o meio, tá? Vocês estão sofrendo com dinheiro e hoje em dia, fala a verdade, a maior parte das pessoas reclama de dinheiro, ou da falta dele, ou da falta de consciência dele, ou porque não sabe geri-lo. A gente está sempre em sofrimento por causa de dinheiro. Quem não estiver em sofrimento por causa de dinheiro, que levante a mão. Eu não ouso levantar minha mão. Ele de alguma forma traz sofrimento. Porque ele tem essa capacidade de ser um Deus na nossa vida. E tomar conta das nossas decisões, e tomar conta das nossas metas, e tomar conta dos nossos propósitos. Só que no meio acima e abaixo desse sanduíche, existem duas questões que Malaquias levanta. Primeiro, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. O título, desculpa, eu cometi um erro aqui, o título está invertido, tá? Ele está falando o quê? Vocês são infiéis. É por isso que vocês sofrem. Vocês estão sofrendo com dinheiro por causa da sua infidelidade. E ele traz o contraponto embaixo, no versículo de número 10. Portanto, ponham-me a... Vocês estão duvidando da minha fidelidade. Vocês estão duvidando da minha fidelidade. Então, vocês estão me roubando, não é por causa do dinheiro, é porque vocês estão duvidando da minha fidelidade. Porque o que Deus espera quando se traz o mantimento à casa do Senhor, é que haja algo que traga o dízimo à casa do Senhor, é que haja abundância para servir os outros. Uma igreja, pessoas que têm problema com fidelidade, com generosidade, dificilmente vão experimentar descanso na sua vida quanto ao dinheiro. O próprio Jesus falou isso. Jesus estava sentado, eu vou trazer aqui o texto de Marco, existe nos outros evangelhos. Jesus estava sentado com seus discípulos e eles estavam ali dando dízimo, cumprindo exatamente o que tinha que cumprir. E de repente ele olha homens com dinheiro, para você ver que o problema de Deus não é com dinheiro. Ele vê homens com muito dinheiro lá, dando seus dízimos tranquilamente, abastadamente, colocando lá na urna. E Jesus olha para eles e fala assim, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E no meio daquela multidão aparece uma viúva. Essa viúva chega lá e coloca uma moeda. Uma moeda. Aí Jesus junta os seus discípulos e fala assim, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Essa mulher foi mais fiel, foi mais generosa com o reino de Deus
do que aqueles que colocaram um monte de dinheiro. Porque, na verdade, ela ofertou tudo. Ela colocou tudo que tinha. Isso é generosidade. Eu oferto a minha vida a Deus, eu oferto minha família a Deus, eu sou fiel às alianças que Deus tem e eu vivo isso com generosidade. A gente conversando às vezes sobre isso entre pastores, entre cristãos, né? Às vezes eu falo assim, o pessoal abre o olho desse tamanho. O problema de uma igreja não é dinheiro. Igreja não tem problema de dinheiro. Igreja tem problema de generosidade. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um coração generoso é abençoado por Deus o tempo todo, de maneiras que vocês nem imaginam. É o tempo todo. Igreja não tem problema de dinheiro. Igreja tem problema de generosidade, porque ela se agarra ao dinheiro. Não é que você tenha que ficar no vermelho, devendo. Deus não quer nada disso. Ele quer entender se aquilo que você está colocando diante dele é realmente a expressão da sua vida inteira. Eu confio em Deus e faço isso dessa maneira. E por fim, meus amigos, o que Malaquias vai nos ensinar nesse quarto ponto é quando a gente ofertar a Deus em todos esses pontos, faça isso com esperança. O livro de Malaquias vai terminando com Deus apontando para um grupo de pessoas que ele chama de remanescente fiel. Diante dessa balbúrdia, existe um pessoal que entendeu tudo isso. E aí Deus, a partir do versículo do capítulo 3, ele começa a conversar com você, comigo, com esse povo. Ele vai dizer assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. Olha onde ele começa. Sabe com quem que ele está falando aqui? Com a gente. Com a gente. Sabe aquela hora que a gente está cansado de trabalhar na igreja? Ou acha que está trabalhando demais e não está dando resultado nenhum? Porque parece que outras pessoas estão sendo mais abençoadas que a gente. É com esse tipo de pessoa que ele está falando. Vocês dizem... É assim todo domingo, viu, Mauro? Eu já até sei, deixa ele passar, viu? Vocês dizem assim, é inútil servir a Deus. Não dá, para que eu vou ficar gastando meu tempo com isso? Para que eu vou ficar gastando meu tempo com a igreja? Para que eu vou ficar fazendo tanta coisa se eu não estou vendo resultado nenhum? Aí ele vai falar mais ainda. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos por lamentar diante do Senhor? O que adianta trabalhar, viver em função de Deus e ficar aqui nessa míngua? Seja com meia dúzia de pessoas, seja com pouco dinheiro, seja com pouca expectativa a respeito do que pode mudar. E Deus vai falar um pouquinho mais adiante. Fica aqui lamentando e diz o Senhor: por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Aí ele fala assim, ele faz aquilo que o salmista faz no Salmo 73, Senhor, eu quase escorreguei meus pés, porque eu estou aqui vivendo a vida que o Senhor quer, mas o cara do meu lado, vamos pegar um exemplo bem simplista, tá? É bem simplista mesmo. O cara do meu lado tem um carro melhor que o meu. E eu estou andando de Pois é, até hoje. O cara do meu lado que não está nem aí para o Senhor, está com uma casa enorme. Eu estou aqui vivendo nessa casa cheia de goteira. O cara do meu lado parece ter uma família feliz. E eu estou vivendo um monte de problema com as minhas esposas. E parece que é inútil servir ao Senhor. Aí Deus olha para essa turma e fala assim: pois é, mas entre vocês existem aqueles que temiam o Senhor. E esses começaram a conversar uns com os outros. As pessoas fiéis começaram a sentar. Eu acho que foi muito parecido com aquilo que aconteceu aqui ontem. E fala assim: e aí, gente? A nossa esperança não está na sobra, nem no dinheiro. A nossa esperança está no Senhor. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai valorizar o amor de Deus derramado na cruz todos os dias? É exatamente isso que está acontecendo aqui no Malaquias. E no versículo de número 16, Deus traz uma palavra de esperança para esses que permaneceram fiéis e que permanecem até hoje fiéis à aliança que Ele tem conosco, apesar das circunstâncias. Ele vai falar assim: no dia em que eu agir, olha,
É como se Deus estivesse falando para você agora assim: eu sei o que você está passando, mas mantenha a esperança em mim, porque no dia que eu agir, no dia que eu fizer acontecer, Ele vai falar assim: eles serão meu tesouro pessoal. Na hora que eu colocar a mão nessa história, na hora que eu colocar a mão na tua história, vocês vão entender realmente o que é serem amados pelo Senhor. Então, faz assim, ó, oferta o melhor, oferta a sua vida inteira. Para de dar sobra. Vai indo. Seja firme a aliança que Deus tem com você. Não duvida dela não. E mais, compromete a sua família na jornada do reino. Compromete mesmo. Não fica com preguiça de sair de casa. Não fica com preguiça de levar seus filhos à igreja. Não fica com preguiça. Ah, meu marido não quer, vai sozinha. Ah, minha esposa não quer, vai sozinha. Esquenta a cabeça não. Faz a tua parte. E mantenha sempre o seu coração no Senhor, porque Ele está olhando para a tua vida. E essa noite Ele está dizendo aqui para a gente: fique em paz, porque na hora que eu colocar a mão nesse problema, na hora que eu colocar a mão nisso, vocês vão entender claramente que vocês são meu tesouro pessoal. E o texto continua dizendo: vocês vão ver a minha compaixão. Compaixão é aquilo que Deus já fez por nós quando Ele morreu na cruz pela nossa vida. Isso que Malaquias ainda não viu, nós já vimos. Deus morreu na cruz pela nossa vida. Esse é o maior ato de compaixão de Deus. E é engraçado que logo no final de Malaquias, Deus fala assim: pode ficar tranquilo, eu vou enviar Elias. E isso, óbvio, ficou registrado na cabeça daquele povo. Elias já tinha passado por lá. Estou errado, pastor? De Malaquias, Elias já tinha passado, já tinha morrido, já tinha virado pó. E fala assim: Deus, você vem a Elias? Mas isso me fez lembrar, uma vez Jesus caminhando com seus discípulos, e ele faz uma pergunta: quem que estão dizendo que eu sou? Aí a resposta é a seguinte: bom, chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ele fez uma alusão aqui, Daniel 7. Você acha que resposta veio deles? Uns dizem que o Senhor é João Batista, e outros dizem que vocês são Elias. Porque no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, alguém disse que Deus enviaria Elias e agiria com compaixão na vida daqueles através de Elias. E aí Jesus olha para eles, eu imagino Jesus andando naquela paradinha, junta a roda aqui. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta no meio do grupo dos discípulos e afirma assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não é Elias. Você é maior que Elias. Você é o próprio Senhor. Senhor, tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus. Tu és o maior ato de compaixão e amor de Deus na história da humanidade. Tu és aquele que morreu na cruz, que vai morrer na cruz, porque a gente já morreu pelos nossos pecados. Tu és aquele que nos amou até o final, morrendo naquela cruz. Tu és aquele que nos fará um povo santo, na cidade santa, junto com o Senhor. Tu és o primogênito da nova humanidade, recriada em ti mesmo. Tu és aquele que é da única genética de Deus. E não foi nada que veio da sua cabeça que te fez perceber isso. Foi o próprio Deus que te mostrou isso. Jesus é o maior ato de compaixão de Deus para a nossa vida. E Jesus aqui essa noite está nos dizendo: viu, para de dar sobra para Deus, porque eu dei tudo por vocês. Para de dar sobra, porque eu dei tudo por vocês. Para de ficar negociando com Deus seus horários, sua família. Coloca todo mundo nisso. Coloca mesmo.
com vontade, com paixão. Para de ficar negligenciando as alianças importantes da sua vida e se agarra a elas com o Senhor e com a sua família. E jamais deixe de colocar a sua esperança no lugar certo. Porque o único lugar que a nossa esperança deve estar, sabe onde que é? No Senhor. Jesus é o Senhor. Então, meus amados, essa noite eu termino essa série dizendo que Deus não muda. Não vai mudar. Eu termino essa série, essa noite, trazendo através da vida do profeta Malaquias, primeiramente, oferte a sua vida com o melhor. Não dá mais para a gente viver com sobra. Deus não quer sobra. Seja fiel à aliança que Jesus fez contigo na cruz. Não abre mão disso. O resto das histórias da nossa vida, elas passam. Mas Jesus não passa. Jesus está. Oferte com fidelidade. Oferte com generosidade. Cuidado com o mamon. Cuidado com o mamon. A gente não percebe ele agindo. Mas o mamon tem ocupado demais a nossa cabeça. Roubado nossas noites de sono. Roubado a alegria ao lado daqueles que Deus nos deu para amar. Cuidado com o mamon. Seja generoso. Não é sobre dinheiro que Deus está falando. Ele quer saber se você está disposto ou disposta a entregar tudo. Como aquela viúva colocou lá na urna. E em último lugar, nós ofertamos tudo por um motivo. Porque Ele é fiel. É só por isso. Não é pelo que Ele nos dá, e muito menos pelo que Ele deixa de nos dar. Nós ofertamos tudo porque Ele é fiel, a ponto de entregar seu único filho para que morresse na cruz pelas nossas vidas. Tu és fiel, Senhor. Ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não faltarás. É porque Ele é fiel. Se só Deus ser fiel não for suficiente para mim, se eu precisar de Jesus e mais alguma coisa, está na hora de eu olhar agora para o meu coração com honestidade. Se Jesus está sendo insuficiente para trazer alegria para a minha vida, está na hora de eu examinar meu coração. Se Jesus está tirando a paz e o meu sono, se Jesus não for suficiente para cuidar do meu sono e da minha paz, eu preciso examinar meu coração.